Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui, né, em mais uma live promovida pela Tefago e para mim é uma honra receber Juliana Poloni, Ai, a honra é toda doutora. minha. Então, Juliana é doutora, mestre, especialista em comunicação não violenta, advogada colaborativa e o melhor de tudo, mediadora. Hoje, Juliana vai compartilhar conosco os seus conhecimentos e suas vivências, né, Juliana, sobre um tema tão relevante e que já faz parte da vida de muitos profissionais e sendo profissionais não tem jeito de não fazer parte também das próprias vidas, né? Da minha já faz há muito tempo, que é a mediação familiar. E nesse momento, né, de pandemia, em que estamos precisando, né, tendo que reinventar, Juliana vai abordar a mediação familiar e os combinados de convivência. Juliana, então quero que você seja e se sinta muito bem-vinda. O nosso tempo aproximado, né, da sua apresentação, né, de você abordar esse tema tão importante, é entre 35 e 40 minutos, para depois a gente também dar a oportunidade, né, da participação do público. Então, é com você. Ai, muito obrigada. Eu queria dizer que primeiro é uma honra para mim estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e acho realmente que nós estamos num momento muito propício para a mediação, por várias coisas que estão acontecendo, especialmente a mediação familiar, mas por várias coisas que estão acontecendo, né? Tem um tempo, a gente está falando de mediação familiar no Brasil há pelo menos uns 25 anos, tem gente falando disso. Eu tenho atuado na mediação há uns 15 anos, mas mais precisamente, é uma atividade que a gente vai se capacitando, né, com mais recursos, cada vez mais com mais recursos. Então, eu costumo dizer que eu fui me voltando para a mediação familiar, mais propriamente dita, há uns 10 anos, mais ou menos. Os meus primeiros 5 anos era uma mediação mais jurídica, mais focada na ideia de acordo, para fazer uma situação contratual, né? Ainda que uma coisa mais comercial. Então, quando começo mesmo a perceber as necessidades da família, e foi aí que eu fui fazer o meu doutorado em família, né? Porque para estudar a família, para fazer mediação familiar, eu tinha a percepção, sempre tive, de que não dava para uma área só dar conta da família. Então, eu sempre fui muito defensora da mediação familiar e interdisciplinar, de um espaço para que as disciplinas pudessem conversar, porque a mediação, ela tem essa característica interdisciplinar. Então, a gente vai beber de muitos saberes, bebe da psicologia, bebe do direito também, bebe da pedagogia muitas vezes, da sociologia, da antropologia, e por aí vai, né? E isso, para mim, é algo bastante importante da composição dessa mediação familiar. Como é que ela foi se construindo, né? E na minha vida ela vai se construindo muito mais voltada para um espaço dialógico, um espaço de conversa entre as pessoas, do que para um espaço de construção de um acordo apenas, né? De uma resolução de conflitos. Porque a mediação, ela chega com essa ideia e ela está sendo difundida com essa ideia de resolução de conflitos, porque ela também alcança isso, né? Mas ela é muito mais do que isso. Isso é só um aspecto. E a pandemia, estarmos todos em casa, essa ideia de que as pessoas estão numa convivência muito intensa. E essa convivência intensa, ela está mostrando muitos desafios. E a mediação, ela tem muitas ferramentas para lidar com esses desafios, seja nesse momento para as pessoas em geral, né? Seja também para a resolução de algumas questões
que precisam de alguma ajuda. Então, dá para eu usar ferramentas de mediação, eu mesma com as pessoas que eu quero conversar, como dá para eu contar com a ajuda de uma pessoa que vai fazer esse papel de mediador e vai nos ajudar na conversa, né? Então, essa proposta da gente falar da mediação familiar enquanto os combinados de convivência, é porque sempre muitas pessoas se surpreendem quando eu falo assim, mas sabia que não precisa já estar se divorciando para fazer a mediação? Sério? As pessoas falam, sério? Eu achei que era para... Não, então, tem uma característica da mediação que é construir combinados, construir novas bases, porque ela trabalha na ideia dessa dialogia, dessa possibilidade das pessoas se escutarem de um outro jeito, se expressarem, né, de uma forma que o outro consiga ouvir. Então, isso vai fazendo com que a gente vai criando múltiplas possibilidades dentro de uma relação que surgiu um conflito porque alguma coisa não está dando certo. Se a gente tem um conflito, e hoje foi tão interessante porque uma pessoa que não sabia que eu iria falar desse tema e comentou comigo algumas coisas hoje de manhã, falou justamente isso, da dificuldade que está ficar em casa e alguém escutar música alto na casa, ou ter horários diferentes para dormir, o quanto isso que vai acontecendo no dia a dia vai desgastando, vai esgarçando, né? E aí as pessoas ficam irritadas e elas respondem bravo. Então, tem vários aspectos aí, né? E acho que o primeiro aspecto que eu colocaria eu gosto de falar da mediação em 3 pontos, né? E justamente para fazer esses combinados. O primeiro é a gente perder medo de conflito. A ideia de que o conflito, ele é um grande sinalizador. Um sinalizador de que alguma coisa não está funcionando como poderia e que está incomodando. E que ele é uma oportunidade. Então, ele dá esse alerta pra gente, a gente para e pensa, poxa, o que está acontecendo aqui? Então, não ter esse medo do conflito, não ter esse olhar de que o conflito ele está presente para destruir. Que a ideia que a gente tem de conflito é de guerra. É de uma coisa muito ruim na nossa vida. E a gente fica tentando evitar. Porque se uma coisa é muito ruim, eu quero evitar. E quando eu evito, eu posso muitas vezes ir postergando uma conversa e ele vai aumentando. A gente fala, né, escalando. Ele vai aumentando. E quando esse conflito vai aumentando, aí pode acontecer coisas muito mais desagradáveis, né, do que uma conversa difícil. Né? Pode ter ofensas, pode ter violência, pode ter uma série de outras coisas muito mais complicadas de lidar e mais difíceis de recuperar. Então, esse primeiro ponto da gente pensar que se alguma coisa está incomodando, eu preciso olhar para isso como um sinal de alerta de que é preciso fazer alguma coisa, é preciso conversar. Sim. Aí a gente vai para um segundo passo, né? A partir desse olhar de que o conflito é uma grande oportunidade, eu vou para um segundo passo, que é a conversa, é a comunicação entre as pessoas. Esse é o grande ponto da mediação. Porque a mediação, ela vai trabalhar nessa comunicação. Como as pessoas falam as coisas umas para as outras. Isso, o mediador, eu gosto de pensar que o mediador é um grande tradutor, né? A pessoa fala uma coisa, o mediador vai falar, olha, eu escuto você dizendo isso, então com as ferramentas da mediação, a gente vai fazendo uma escuta, onde a gente vai olhando mais para a situação que está acontecendo e que pode ser transformada, do que para as pessoas, no sentido de que as pessoas, o que eu posso fazer com uma pessoa que faz coisas que eu não concordo se eu olhar para essa pessoa? Excluir. Exclusão. Agora, se eu olho para uma coisa que essa pessoa faz, uma situação, essa situação eu consigo mexer. Essa situação eu consigo transformar.
Então, a partir desse movimento de olhar para uma situação que eu possa transformar e não mais querer transformar uma pessoa ou, né, essa expectativa que normalmente nas famílias tem de que o outro se transforme, de que do dia para a noite a pessoa se torne aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Isso é um grande desafio da convivência diária, né? Porque a gente se aceitar da forma como a gente é, né? E a gente quer ser aceito, mas às vezes a gente não quer que o outro, aceitar o outro como ele é. Sim. Uhum. Então, quando a gente vai para essas conversas, então como eu vou para essas conversas? Que postura eu vou? Eu vou com uma postura de abertura para escutar o ponto de vista do outro, para perceber como é que essa outra pessoa pensa, por que ela pensa do jeito que ela pensa? De onde ela está tirando essas coisas? De onde vem isso? E ao mesmo tempo que esse movimento vai acontecendo, o outro também vai, peraí, essa pessoa está me ouvindo hoje, tem alguma coisa diferente aqui. E aí vai também se abrir para ouvir, né? Quando isso é muito difícil, fazer na conversa entre as duas pessoas, a gente tem na mediação a gente tem algumas classificações, né? Então a gente fala que de pessoa para pessoa é a negociação, né? E a mediação é quando tem uma terceira pessoa que vai fazer esse apoio, essa facilitação da conversa. O mediador, ele tem as ferramentas para fazer essa conversa acontecer quando ela está muito difícil entre as pessoas interessadas ali para negociar. Porque a negociação seria esse movimento. Então, eu acho que tem duas coisas que a gente pode pensar hoje, que é nesse formato, né? Pensar que eu posso procurar conversar de uma forma mais aberta. Quando o conflito está no comecinho, quando é uma coisa menorzinha, né? Uma situação mais pontual, uma coisa... Quanto mais cedo a gente faz alguma coisa em relação a ele, mais rápido a gente consegue e talvez dá para fazer isso em negociação mesmo, sentando pessoa com pessoa. Quando vai desgastando mais, vai tendo maiores desafios, aí vale a pena a gente pedir ajuda, né? E aí procurar uma pessoa para ajudar nessa conversa e poder fazer esse papel do grande tradutor, da pessoa, o facilitador mesmo. Né? Uhum. E aí, se eu estiver falando muito, aí se você quiser fazer alguma pergunta, você fique à vontade, viu? Imagina. Me chamou a atenção, só fazendo um parênteses mesmo, Claro! né? Quando você fala da importância de olhar para a situação e não diretamente para as pessoas. Quantas vezes a gente escuta, a gente como mediadora, né? A gente começa essa terceira pessoa que está ali com uma escuta disponível. Quantas vezes, né, Juliana, a gente escuta o que um está falando, tendo talvez o mesmo caminho que o outro está falando, mas eles não se escutam. Né? Então, às vezes, muito do que eles querem, que é o que você enfatizou aí como a importância de olhar para a situação, muitas vezes o que eles querem tem o mesmo fim, mas cada um está indo por um caminho diferente e principalmente a dificuldade de escuta, né? E muitas vezes, através da mediação, a gente trabalha, a gente busca essa legitimação dessa escuta, devolvendo para eles. Adorei a palavra que você usou, como a mediação como uma oportunidade, porque muitas vezes as pessoas não entendem assim, né? Mas deixa eu ficar quieta. Olha, para falar de mediação tem que tem que me segurar, porque eu gosto Ai, que muito. Então, delícia! vai Mas é lá. bom, porque a gente vai conversando. Isso. É muito bom poder conversar, né, sobre isso. E eu acredito que muitas pessoas, algumas pessoas já também devem ser mediadores, outras pessoas tendo a oportunidade de saber um pouco mais sobre o que é isso. Isso. Ou até de pensar, nossa, será que tem alguma coisa na minha convivência que está me incomodando tanto que eu poderia sentar para tentar uma conversa? Né? Uhum. E aí, quando a gente vai fazendo essa conversa acontecer, a gente vai percebendo que muitas vezes o que
nos irrita, o que nos deixa nervosos, tal, é uma situação que é possível fazer uma negociação, mudar um pouco a cara dela, fazer um Sim. outro jeito, né? Isso que a gente vai chamando de combinados de convivência. De que eu falo, olha, para mim tal coisa é insuportável. Vamos imaginar coisas que aparecem muito, né? Mas diferença de horário, de um acorda tal hora, o outro quer correr, o outro quer dormir até mais tarde, a pessoa acende a luz. E convivência, mesmo quarto, dificuldades, e aí uma pessoa se incomoda e vai falar, nossa, ela é preguiçosa, quer dormir até mais tarde. Ele, nossa, ele é maníaco, quer sair para correr logo cedo. E aí, quando isso vai acontecendo, a gente pensa, nossa, como é que pode ser possível dividir esse espaço respeitando o sono e a vontade de correr, né? O Sim. que pode ser combinado? E aí vão vindo, porque aí vai vindo a criatividade, né? E muitas vezes a pessoa tá tão irritada que ela não enxerga saída para isso. A saída é, vou dormir em outro quarto, ou vou sumir dessa casa. Já é sempre muito radical, assim, né? Uma solução que não tem ali uma negociação de como a gente pode cuidar das duas pessoas, né? No caso de um casal que eu tô comentando. E isso vale para coisas pequenas, simples, isso vale para coisas maiores, isso vale para principalmente questões que hoje, né, durante a pandemia tem aparecido, que é a questão da organização da casa, das tarefas domésticas, de quem vai cuidar do quê. Então tem muitas ferramentas para se negociar isso de uma forma, olha, vamos pôr então isso numa cartolina, num cartaz, vamos ver o que tem que fazer. Então, aí tem até ferramentas com nomes muito sofisticados que as empresas usam que a gente pode pegar emprestado, do tipo, Sim. o que tem para ser feito, né? O quem vai cuidar do quê, quem vai fazer o quê e as tarefas que são concluídas. Então, a gente pode trazer isso para dentro de casa. A gente pode trazer uma planilha com atividades, os dias da semana. Quais são as tarefas, quem vai fazer o que durante a semana. Isso sentado, conversado com as pessoas. Parar para pensar um pouco no que a gente precisa, o que está desconfortável e como é que a gente pode resolver isso. Acho que essa é a grande questão da convivência, e aí eu tô falando num nível possível dessa conversa, né? Porque se a gente for pensar numa convivência onde tem uma violação da vida, violação da integridade do outro, aí é uma outra questão. Aí a gente tem que olhar, daí a mediação sozinha não vai adiantar, a conversa não vai adiantar, a gente tem que ter medidas protetivas em relação a situações mais graves. Então, queria fazer esse parênteses, né, porque a gente não está falando do mundo ideal, a gente está falando de situações que são possíveis e que todo mundo lida no dia a dia de uma maior ou menor proporção. E essas, sim, são situações possíveis. Agora, numa situação dessa, a gente sabe também que está aumentando, né, as situações de violência, tem havido aí essas notícias, tem chegado para nós, mas aí isso é uma outra forma de se resolver isso. Não é sentando para conversar, né? A gente tem que tomar outras medidas. Então, se por acaso, né, alguém está vendo e está passando por uma situação onde está sentindo alguma violação da sua integridade física, do seu psicológico, é uma outra medida e aí tem que procurar outros caminhos, né? Então, voltando para essa realidade das casas onde as coisas vão sendo esses incômodos e eu posso... Tem uma situação que eu atendi já tem uns anos e foi muito interessante porque culminou, foi um caso encaminhado, né, de assistência social para mediação. E era uma menina que tinha fugido de casa. E fugido de casa se exposto... Desculpa. Ela se expôs a muitos perigos na rua, sozinha, à noite, né? Foi bem complicado. E aí ela foi localizada e ela
foi lá para assistência social e encaminharam ela para mediação. O padrasto dela, ela quis sair porque ela não aguentava mais não poder, ele proibia ela de receber os amigos em casa, porque era muito barulho. E aí nós fizemos uma conversa, né? Isso foi para mediação, então nós fizemos uma conversa. E o que foi combinado? Para mim, eu gosto tanto, é um combinado de convivência, porque não tinha nenhuma questão jurídica ali, né? Mas tinha uma questão de segurança dessa menina que era super importante. E a solução foi tão pequena comparado ao perigo que ela correu, porque combinou-se que ela poderia receber, ela poderia fazer um churrasco às sextas-feiras à noite. Era o dia que ela podia receber os amigos em casa. Olha só. E simples assim. Parou dessa exposição, as brigas diminuíram. Por quê? Porque sim, foi negociado um dia da semana em que ela pudesse receber as pessoas. Isso atendia todo mundo. Ele entendeu a preocupação também dela ficar querendo encontrar os amigos fora de casa, o risco que isso implicava. E foi resolvido assim. Esse foi o combinado. Eu me lembro da gente, né? A gente perguntou, vocês querem escrever isso? Sim, queremos. Toda sexta-feira, né? E ficou escrito isso, né? E esse é um acordo de convivência. Assim como a gente tem muitos outros de casais, né? Muitos outros exemplos de casais. Mas esse, eu acho que ele é muito emblemático, porque é isso. Uma coisa, às vezes, que a gente pode resolver com um dia, ou um dia da semana, ou uma tarefa que alguém faça, alguma coisa que vá acontecendo em que nessa negociação fique confortável, né? Eu tenho muito cuidado, porque muitas pessoas, cedeu um dia, né? A pessoa cedeu um dia. Não, ceder é uma coisa que não é confortável para mediação, não é a palavra, né? Mas é dizer assim, olha, percebi que eu cuido de mim, porque eu tenho 6 dias tranquilos, e eu concordo que um dia ela possa fazer isso. Ainda que isso me incomode, mas eu também estou vendo. Então, é o ganha-ganha. Então, ninguém está cedendo nada. Né? Ninguém tá abrindo mão de alguma coisa. Não, eu estou vendo a importância de fazer isso por ela, porque ela também está fazendo por mim. Porque os outros 6 dias não tem ninguém na minha casa. Sim. Né? É uma e acho que as pessoas possibilidade... confundem muito isso, né? Pois não. É uma possibilidade de flexibilização, né, Juliana? Quando eu entendo que esse combinado, né, ele vale tanto para mim quanto para o outro. Né? E tem até a Luciana até confirmou aqui, precisa combinar e precisa respeitar também ao mesmo tempo esses combinados, né? Tem que legitimar muito isso. O que eles falam ali na mediação e o que eles levam, né, para as próprias vidas. E eu acho que isso é uma preocupação que as pessoas têm mesmo, de, nossa, como que eu vou garantir que a pessoa cumpra isso, né? Mas é justamente a construção que promove isso. Porque não foi ninguém que deu a ideia. Não fui eu que dei a ideia, né? Não é ninguém de fora que... Eles é que vão criando isso. Então, se eles criam uma coisa que é possível para eles. E isso eu acho que é o mais precioso de todo esse processo. É encontrar, né, nessas conversas o que eu gostaria de fazer. Então eu não me sinto pressionado, eu me sinto livre para criar. Então é uma cocriação. As pessoas criam juntas um combinado, e nesse combinado, então, esse combinado faz sentido para as pessoas. Né? Igual muitas pessoas usam comparação com criança. Criança, se você propõe, o que nós podemos fazer para resolver tal situação? E ela dá a ideia, ou ela, mesmo que sejam proibições, isso é muito mais fácil ser cumprido do que quando você fala, não é para fazer isso agora. Então, quando a criança fala, não pode bater, né? Na sala de aula, os professores têm feito também esses combinados com as crianças. O que pode, o que não pode? Vamos criar as regras aqui. Eles vão trazer isso. E aí eles cumprem com muito mais facilidade do que quando um adulto chega e fala, não pode fazer isso, não pode bater.
E eles vão se lembrando, eles vão lembrando uns aos outros. Porque, sim, tem algumas coisas que são combinadas. Eu me lembro de uma vez que uma pessoa fez um pedido, foi um combinado, construído, da chegada em casa do casal. Né? Então, olha, eu gostaria que quando você chegasse em casa, você viesse me conversar comigo, ao invés de fazer outras coisas. Né? E a pessoa combinou, aceitou, achou que era legal e tal. Mas é claro que se uma hora a pessoa chega, tá cansada, né? Porque acho que vai entrando também essa flexibilidade. Sei lá, tá cansado e vai falar, olha, então eu sei que a gente combinou isso, mas hoje eu tô muito cansado, então eu gostaria, tá? Eu respeitei de alguma forma, porque eu avisei isso. Ou mesmo, se esqueceu, falar, olha, lembra? E eu sempre gosto de falar com as pessoas que os combinados não são tala de gesso. Sim. Eles funcionam para o momento onde eles são construídos. Se alguma coisa acontecer que esse combinado não está mais fazendo sentido, vamos recombinar. A gente já aprendeu o caminho. Isso. Então é sempre possível recombinar. É sempre possível começar de novo. E a partir daí, esse aprendizado, né? É muito interessante que as pessoas que passam pela mediação, elas aprendem a fazer isso, porque elas viveram esse processo. E esse é o cunho mesmo da mediação. Não é que cada situação a pessoa volte para a mediação para resolver. Não, ela já aprendeu como que é, qual o caminho para fazer. Tem né, muitos autores também falam isso, esse cunho pedagógico da mediação. Isso. Né? Que é isso, assim, é o aprender como é que eu converso, porque na mediação, o mediador vai fazendo as perguntas e a pessoa vai sentindo, mesmo a gente fala, olha, fala em primeira pessoa. Então, essa também é uma dica importante para quem está assistindo ou vai assistir, que não tenha ainda passado por uma situação dessa, não conheça ainda, né? Falar de si. Então, eu estou chateado com a situação que eu estou vendo acontecer. Então, eu não tô brava porque você, Eliane, é uma pessoa assim, assim, assado. Porque se eu começo assim, te acusando, você não vai me escutar. Sim. Mas se eu vou por um caminho, né? E aí a gente usa muita comunicação não violenta nesse lugar também, né? Então eu vou por um caminho onde eu vou mostrando o que é importante para mim. Do que eu tô cuidando quando eu tô falando para você que não tá legal assim. E aí vai fazendo mais sentido para você escutar, fica mais fácil escutar, que você não tá sendo agredida, você não tá sendo criticada, você não tá se sentindo julgada. Eu tô falando de mim, eu não tô falando de você. E aí isso, na mediação, o mediador ajuda as pessoas a fazerem esse caminho de falar de si, de falar do que está cuidando, de falar por que é importante, como é que está escutando, que sentido as coisas estão fazendo, né? Eu gosto de pensar... Não, pergunta aí, por favor, falei muito. Não falou não. E aí eu me lembrei quando você usou no início, né? Que o mediador ele acaba sendo também um tradutor. Porque muitas vezes as pessoas chegam, né, Juliana, com aquela comunicação sem um cuidado ali na verbalização. E às vezes eles trazem palavras muito negativas com relação ao outro, mas o mediador ele pode transformar também, né, essa fala muitas vezes carregada, muitas vezes pesada, em conotações mais positivas, né, em palavras mais positivas para a escuta do outro a respeito da situação. Então, me lembrei muito quando você falou do tradutor. Muito bom. Né? Às vezes, e quem trouxe isso para mim são os alunos, né? Que a gente vai falando da mediação, como funciona. Peraí, mas isso é tipo um tradutor. É tipo um tradutor. Porque é com a linguagem que a gente trabalha, né? Porque o conflito, ele foi construído a partir da forma como essas pessoas se comunicam. Sim. Então, por isso que eu gosto muito de pensar que melhorar a comunicação é o caminho também para dissolução, né? O conflito pode acontecer um monte de coisas com ele. Ele pode ser resolvido, ele pode ser dissolvido, ele pode ser várias coisas, transformado, ele pode ser várias coisas, né? Então, quando a gente tem essa situação,
que a gente vai promovendo uma conversa que vai ficando mais palatável, vai ficando mais tranquilo de ouvir, e aí aquilo vai fazendo com que essa conversa ela produza frutos. E que fruto ela pode produzir? Ela pode produzir acordos de convivência, ela pode produzir uma forma criativa de melhorar uma situação que está acontecendo, em que a gente se sente autor daquilo. Nossa, eu sou capaz de resolver uma situação. Eu consigo, porque às vezes eu acho que essa ideia, né, e esse momento da pandemia, com o judiciário fechado, ou o judiciário tentando, né? O judiciário está se movimentando para fazer atendimentos online. A gente tem também muitas instituições que estão atendendo mediação de forma online e gratuita também, tá? Eu tinha pensado em falar isso depois, mas acho que me veio agora na cabeça. Eu, neste momento, sou co-coordenadora do FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação. E o FONAME é o grande fomentador de uma rede de mediadores voluntários que se uniram para atender mediação gratuitamente de forma virtual. Olha, né? que bacana. Então, eu até convido as pessoas a visitarem o site do FONAME, o Fórum Nacional de Mediação, que é www.foname.com.br. O FONAME, aí tem lá a Ação Nacional de Mediação Virtual. E tem vários outros espaços que estão fazendo isso também, neste movimento de pessoas que estão oferecendo a mediação para que as pessoas conheçam esse caminho. Já que nós estamos nesse momento virtual, nós estamos fazendo as coisas virtualmente, a gente até se acostumou com isso, essa nossa vida agora, né? De live, de participação, de reuniões por Zoom, de WhatsApp por vídeo. Então, a gente viu que dá para fazer a mediação também acontecendo dessa forma. E aí a gente tem esse serviço sendo oferecido, então, gratuitamente para a população. Mas eu lembrei de falar disso, né? Por quê? Porque neste momento da pandemia, então a gente tem recursos para procurar a mediação, procurar essa forma de resolver os conflitos e não deixar escalar. E experimentar. Como é que é isso? E se eu apresentar uma situação que eu posso receber ajuda agora e depois eu vou aprender como é que funciona isso? Depois eu vou conhecer essa possibilidade para outras questões da minha vida. Tem várias outras questões. Então, uma pessoa que aprende a usar a mediação para essa questão de resolver situações ou criar combinados, essa pessoa vai fazer isso com outros momentos de crise, de conflito na casa dela, na vida dela, no trabalho, né? Vai ficando uma forma assim de viver mesmo até, né? Eu tentei agora não ficar usando a palavra resolver, embora ela seja a mais clara de todas, né? Mas assim, pra gente não reduzir a isso, não reduzir a resolver, porque às vezes eu consigo transformar, mudar uma situação e sem precisar resolver, né? É um aprendizado, né, Juliana? É um grande aprendizado. É um aprendizado. Cada situação mediada, né? Que vai para a vida mesmo, né? É essa palavra. Eu fico muito curiosa com as mensagens, eu tô tentando não ler as mensagens. Juliana, muito. vocês... Não, são mensagens assim, de parabenização mesmo para você. Ai, que bom. Né, pelo seu trabalho. Né? Algumas pessoas aqui também relembrando das aulas, porque eu falo muito disso, né? Que legal! Hoje eu não estou mais na graduação, mas estou vendo aqui um tanto de alunos relembrando, né? Nossa, professora, que saudade e tal. E eu vejo assim, o quanto o fazer mediação implica também na pessoa do mediador, né, Juliana? Então, isso é muito sério, isso é muito importante, né? E não confundir, você falou tão bem, de forma tão rica, da questão da negociação. E eu vejo que ainda hoje as pessoas confundem a mediação com a conciliação. Você quer falar um pouquinho sobre isso?
Posso falar o que você quiser, eu falo. Ah, É, mas assim, tem realmente, a gente tem percebido, porque a conciliação ficou muito difundida pela forma do Poder Judiciário fazer, né? sim. Então, a conciliação, até foi trazida uma diferença no Código de Processo Civil, foi trazida essa diferença de que, para casos onde não tem um vínculo entre as pessoas, a conciliação é adequada, porque a conciliação ela tem uma pauta mais objetiva, né? Ela vai Aham. mais pontual e como as pessoas não se conhecem, eu sempre brinco, né? Eu gosto de usar dois exemplos assim de acidente de trânsito. Uma coisa é bater o carro com uma pessoa que você nunca viu. Quando você vai negociar com ele o conserto do carro, você vai falar sobre o carro, sobre o orçamento, se tem seguro, se não tem seguro. Você não tem outro assunto. Agora, Uhum. se você bate o carro com o seu vizinho na garagem, poxa vida, bem aquele vizinho que você tinha brigado na assembleia do condomínio, bem aquela pessoa que você brigou por causa do lixo. Quando você vai sentar para resolver alguma coisa com essa pessoa, você não vai sentar para resolver o orçamento do carro. Você vai falar de tudo que vocês já viveram antes. Daquele Uhum. dia que você entrou no elevador e não olhou na minha cara, daquele dia que você pôs o lixo no lugar errado, daquele dia que você falou alguma coisa para mim na reunião. Vai vir a relação à tona. Quando as pessoas se conhecem, eu tenho uma outra pauta. Eu tenho uma Uhum. pauta subjetiva importante. E a mediação ela vai cuidar disso. Então tem esse momento, esse espaço da comunicação, porque eu comunico, eu recupero a comunicação para depois poder negociar. Sim. Então, essa pauta comunicação, ela é na mediação muito importante, porque se as pessoas Uhum. têm uma relação, essa relação está desgastada, e ela não vai fazer isso. Eu não consigo fazer negociação quando eu estou com essa comunicação desgastada. Agora, quando eu Uhum. nunca vi a pessoa na minha vida, não conheço, que comunicação que eu vou resgatar com ela? Não tem. Então, vou É. lá e Não, falo objetivamente. não existe uma relação continuada, né? Isso Não que você existe relação falou, continuada. né? É. Só que, Uhum. infelizmente, a gente tem uma estrutura, né? Muitos casos para um judiciário que não tem tanta condição de dar atenção para essa comunicação, porque essa comunicação, muitas vezes, ela não é recuperada em uma hora, Não. demora alguns encontros, algumas sessões. Então, muitas vezes eu não tenho essa condição no judiciário de trabalhar. Alguns lugares, sim. Gostaria de fazer essa ressalva, que alguns lugares têm cuidado muito de espaços para mediação, de agenda para mediação. E a agenda é Uhum. totalmente diferente. Eu posso remarcar, eu posso demorar mais semanas com essas pessoas. Tem Uhum. várias coisas que vai demandar mais tempo para mediação, porque é justamente isso. Eu não recupero o diálogo desgastado de duas pessoas que Sim. tiveram anos de convivência em uma hora de conversa. Não dá para fazer isso. Então, essa Uhum. é uma pauta bem diferente da mediação que a conciliação não tem. Agora, Sim. qual é o problema? Quando eu trato uma situação que tem a comunicação desgastada, que deveria ter esse processo de recuperação da comunicação antes de negociar qualquer coisa, e aí eu vou direto para a negociação. Então, eu trato isso Uhum. raso. Eu vou numa pauta muito objetiva e não cuido do resto. O que vai acontecer? Vai voltar ao conflito. Não sustenta a situação. Sim. É. Não, não transforma, né? Não, não dá tempo de mexer até com isso que você falou, né? Eu costumo dizer assim, que a mediação ela tem uma função pedagógica, como você já colocou, e um poder transformador. Mas se a gente não tem esse tempo, né, para que isso, para a gente saber até como que isso entra dentro das pessoas, aí isso se perde mesmo, né? Sim. Sim, eu acho que e não é pela questão, eu já ouvi algumas pessoas falando, a diferença da conciliação com a mediação é que a mediação leva mais tempo do que a Né? conciliação. Mas É um não é tempo isso, interno. não é Uhum. por isso, né? É, Isso é uma consequência. Por quê? sim. Porque é um processo, a mediação é um processo. Uhum. É um É, processo que vai dependendo, vai daquele momento que você vai para casa, vai pensar, vai passar um dia, você vai dormir, vai acordar, vai ficar pensando nas coisas que você conversou. Vai havendo essa transformação.
E ainda sim, que não se chegue a nenhum acordo, só por esse processo já valeu. sim, sim. Só do fato das pessoas terem sentado para conversar já valeu, né? Aham, E, e aí eu acho que assim, acho que é importante a gente fazer essas diferenças, porque é a oportunidade, né? Essa questão que eu falei, de ter à disposição mediadores para ajudar as pessoas gratuitamente, podendo atender virtualmente no Brasil todo, nossa, é uma coisa incrível para poder ir atrás, né? Para poder conhecer como que é isso e viver essa oportunidade com essa. uhum, Porque assim, o que acaba acontecendo é que as pessoas não sabem que a mediação existe, sim, né? As uhum, pessoas, elas nunca, muitas pessoas que eu converso, eu sei, a gente mede pelo táxi, Uber, né? A gente vai, onde uhum, você vai, né? Onde você trabalha? E eu sempre falo, né? Ah, eu sou mediadora. Mediadora, o que que é isso, né? Poucas é, pessoas até hoje já me responderam: nossa, eu já fiz uma mediação, eu já fui no aham, mediador, né? Então, é, essa é uma medida que a gente tem de que a sociedade em geral não sabe, porque a gente tem uma história de muito tempo do Poder Judiciário resolvendo o conflito das sim, pessoas, né? Decidindo. E muitas vezes decidindo alguma coisa sobre aquele conflito. E muitas vezes aham, não resolvendo, né? sim, Porque muitas coisas no processo judicial se perdem. Se uhum, perde-se no judiciário, muitas vezes, essa profundidade do interesse, não cuida da comunicação. Então, é uma super sim, oportunidade a mediação para cuidar, ainda, né, que sejam feitas coisas que, vamos imaginar um divórcio. O uhum, divórcio, ele rompe uma determinada relação conjugal, mas ele constitui nova vida. Ele é um uhum, combinado para dali para frente. Tem muitos sim. combinados que É são uma, é uma, importantes dali para frente. a vida não acaba, né? Ela precisa A vida não ela precisa acaba, ser reorganizada, né? né? Juliana, algumas pessoas, né? E aí Vamos lá. eu fico aqui Vamos com lá. o meu inimigo Pronto. relógio, mas ele tem que estar aqui. Então, no começo você falou de três pontos muito importantes na construção dos combinados. E aí você falou o primeiro, perder o medo do conflito, porque o conflito é um sinal mesmo, né, de que algo não está bem, para que as pessoas entrem em contato com isso e entendam essa possibilidade da mediação como uma oportunidade. O segundo ponto, você enfatizou muito a comunicação entre os indivíduos, entre as pessoas. E aí, o terceiro ponto. O terceiro ponto, que a gente acabou falando do procedimento, e eu acho que tem a ver Sim. com o procedimento mesmo, Uhum. que é esse ponto da negociação. Ok. Né? Então, como é que eu negocio? Né? O que eu negocio? O que é negociar? Uhum. Né? Então, essa Uhum. ideia do ganha-ganha. Algumas Ok. coisas eu cheguei a mencionar, mas sem dar esse Sim. nome, mas pensar nessa ideia de que negociar, quando eu me abro a atender o interesse da Uhum. outra pessoa, eu estou colaborando. Então, lá, a mediação de Harvard deu o nome para isso, de mediação integrativa ou Criativo. mediação colaborativa, porque ela vem com essa ideia de que quando eu faço alguma coisa por você, eu sei que você também vai estar disponível para fazer por mim. Então, a gente está colaborando, Uhum. encontrando uma saída que sozinhos a gente não conseguiria. Se eu Sim. quisesse resolver uma coisa X sem a ajuda de quem está na situação comigo, não seria possível. Então a Uhum. gente faz isso e aí que vem aquela ideia, né? Eu não estou cedendo, eu Sim. estou colaborando para que você também colabore comigo. É um movimento de colaboração onde ninguém vai ganhar do outro, os dois saem ganhando, mas saem Sim. ganhando uma terceira coisa. Porque também essa é uma ideia que as pessoas têm de conflito, que quando eu quero uma coisa e você quer outra, então a gente tem ou vai ser o que eu quero ou que vai ser o que você quer. É o Que isso seria ou, a né? resolução. Uhum. E É. às vezes, conversando, a gente vai chegar numa terceira que a gente nem tinha imaginado, porque a gente não estava imaginando Uhum. sozinha. Quando a gente constrói isso junto, a gente vai encontrar uma saída
E essa saída não é nem para mim nem para você. É uma terceira, uma quarta, uma quinta. E é aí que está a Uhum. riqueza da solução, Sim. né? Do quando nasce isso. Porque é uma saída que, então, ninguém vai ganhar de ninguém. A gente vai ganhar junto. Sim. E dentro tanto dos estudos, né, da terapia familiar quanto da mediação familiar, a gente tem um autor que é o Gregory Bateson, que ele fala muito da importância da mudança, Juliana. E aí dentro disso tudo, né, de toda essa riqueza que você está trazendo para a gente, ele explica assim que para mudar e para efetivar uma mudança para a vida, o indivíduo precisa passar por 3 passos, né? Primeiro, ele precisa se reconhecer dentro do conflito, que é o que você falou tão bem, porque isso vai dar a possibilidade dele reconhecer o outro também dentro do conflito. O segundo passo seria o planejamento. Então, como é que nós, eu com as minhas ideias e você com as suas, a gente pode planejar uma mudança? E o terceiro passo, que é o que efetiva esse ciclo para qualquer outro momento, né, posterior de conflito, seria colocar esse planejamento em ação. Até para entender, ele foi efetivo? Não, eu ainda preciso mexer aqui, que é o que você está dizendo, né? É a quarta, é a quinta, são outras alternativas, e não só aquelas que às vezes as pessoas ficam tão presas, né, ali. Muito bom. Bateson, é muito interessante você ter É, trazido isso, muito, muito legal, porque esse processo foi muito incrível você ter lembrado de trazer isso, porque esse processo, né, quando a gente está pensando como é que a gente vai resolver tal coisa, ou como é que a gente vai uhum, melhorar a nossa convivência, se eu convivo com você e a gente senta para conversar, então, primeiro, tem o aspecto de comunicação, que a gente falou lá atrás, onde eu vou falar o que está me incomodando, mas vou te ouvir também, vou estar aberto ao seu ponto de vista, sabendo que nenhum de nós é dono da verdade, porque a verdade é múltipla, né? As sim, verdades estão por aí, não é a verdade, as verdades sim, estão disponíveis. E aí eu vou te contar a minha, você me conta a sua, e a gente vai. Então a gente vai para esse lugar de planejar o que fazer. O que, que nós vamos fazer? Como é que a gente poderia, né? É o que eu sempre falo, na negociação, tem a etapa planejamento, ela é muito grande, ela é muito importante, né? Porque uhum, eu preciso pensar o que, que eu posso fazer para que a Eliane fique bem e eu também. sim, sim, O que, que eu posso fazer? Se eu posso, podemos testar isso? Então também tem os combinados parciais que a gente faz na mediação, de testar, né? De, olha, vamos uhum, fazer isso por esse mês, vamos ver se dá certo, se não der certo, antes da gente escrever, dizer que é desse jeito, né? uhum, Então, tem tantas coisas que eu acho que vão passando por essa possibilidade de estar aberto a, a incluir, né? A incluir o interesse, a necessidade da outra pessoa na minha vida. E aí eu vou podendo realmente fazer combinados que façam sentido e não só me submetendo. Gosto muito de uma coisa que o Marshall fala, né, da comunicação não violenta, que uhum, quando a gente impõe uma coisa, a gente faz uma exigência, a gente leva o outro para duas possibilidades. Ou a revolta, ou uhum, a submissão. Quando eu faço uma coisa como um pedido, como algo co-construído, eu faço um pedido e você me diz se você pode atender ou não, que aí é a base do combinado, né? Eu faço um uhum, pedido e você me diz, é possível? Não é possível? É possível assim? É possível assado? Quando eu vou para esse caminho, eu amplio a possibilidade. Eu vou para sim, múltiplas possibilidades. Porque aí eu vou para um lugar onde a gente pode criar junto. E eu não preciso que você vá para esses dois lugares, nem se revolte comigo, brigue comigo, rompa comigo, e nem que se uhum, submeta, porque eu não quero submeter as pessoas à minha vontade. Né? E eu acho que sim, ninguém quer isso. Né? A maioria das pessoas sim, quer que o outro faça as coisas, porque isso vem um preço lá na frente depois. Quando a gente submete alguém às nossas vontades, a gente paga um preço alto por isso. Ele não é imediato, mas ele é cobrado lá na frente. Então, uhum, eu acho que a base do combinado está nisso, no fazer pedidos e sim. construir junto o que é possível.
Uhum. É isso mesmo. Ju, como nós estamos... Ó, já tô íntima de você, Ju. É Ju mesmo, todo mundo. Como nós estamos caminhando para o fim, deixa eu só te falar algumas fofuras, né? Agora eu vou falar igual o pessoal lá do The Voice Kids. Precisava ligar o fofurômetro aqui, porque olha, a Ju é top. Eu quero te levar no bolso. Ai, Ju, meu eu quero te Deus. levar no bolso. Algumas pessoas, né, falaram que conseguiram entender o que é o verdadeiro sentido da mediação, que mediar é restabelecer a comunicação, é um aprendizado para a vida. Algumas pessoas trouxeram também a questão da auto-organização, que você comentou, e aí a gente lembra do Maturana, né, que entendendo que cada um tem a sua forma de desenvolver aquilo que ele aprende. Então, por isso que a gente também tem que respeitar, né, as diferenças, as múltiplas verdades, né? Tem mais aqui. Dando parabéns novamente, algumas pessoas elogiando sim o seu trabalho, a Comissão de Mediação e Conciliação da OAB aqui de Goiás entrou, né, então está presente aqui te assistindo. E eu queria também dizer que aqui em Goiás nós temos, eu vou falar muito assim, da minha experiência, os juízes das varas de família têm aberto essa possibilidade, né, para mediação já há algum tempo, mas a mediação extrajudicial, né, para que a gente tenha para que as pessoas vivam, como você disse, vivenciem o processo de mediação. Então isso tem sido também muito enriquecedor aqui em Goiânia. Que Maravilhoso. mais? Juliana, que mais, assim, em 5 minutos que você gostaria de, né, finalizar esse assunto Primeiro que... infinitamente, né, rico? Ai, bom, eu amo falar disso. Se me deixar, eu fico. Realmente é uma coisa que para mim, assim, um grande propósito da minha vida e que realmente faz muito sentido para mim falar de mediação, falar de comunicação, falar em restabelecer comunicação. Eu queria agradecer as pessoas por esse carinho gigantesco que eu recebi, assim, muito gostoso. Eu fui cuidando, porque para não perder o raciocínio, eu fui tentando não ler, então eu agradeço muito que vocês tenham recolhido aí, trazido algumas coisas, muito obrigada. Eu fui vendo assim, e aí vai dando uma vontade de parar de falar o que eu estou falando e entrar na conversa aqui. Mas uma coisa que eu fiquei assim com muita vontade, que você mencionou, e que eu acho que vale muito a pena a gente parar para pensar, que a mediação, então, ela também é um processo muito importante para o mediador. Você falou da pessoa do mediador. E acho que eu tenho formado mediadores familiares, né? E formar mediador familiar para mim é muito menos, porque eu não vou trabalhar na mediação o assunto família. O assunto família, quem vai trazer são as pessoas, os mediados, né? Sim. Agora, quando eu vou formar mediadores familiares, eu falo, gente, a gente precisa desconstruir todos os preconceitos que a gente tem. A gente tem, sobre família, a gente tem muitas coisas, porque a gente vai na nossa história de família, né? Eu fiz parte de um grupo de pesquisa sobre família por muito tempo, na Unesp, e a gente sempre falava isso, falar de família é familiar. Então, as pessoas acham que, eu já sei o que é uma família perfeita, eu já sei o que é um ideal de família, e a gente tem muitos preconceitos nesse trabalho. Então, assim, a gente precisa cuidar muito disso. Então, Sim. Eu gostaria só de lembrar de que esse conhecimento do mediador, da sua própria história, daquilo que lhe afeta em relação àquilo que ele escuta das histórias das pessoas, se despir de buscar esse lugar de quem está falando verdade, quem está mais certo, porque é para um outro lugar, é um convite para ir para um outro campo de conversa. Um campo onde não existe o certo e errado, lembrando do Rumi aqui,
Não existe Sim, certo e errado. É nesse campo que a gente vai conversar na mediação, onde a gente quer se entender, a gente quer. E o mediador precisa estar também imbuído, porque o mediador faz parte dessa conversa. Então, ele sim. também precisa estar imbuído dessa ideia para que ele possa colaborar para essa conversa acontecer deste lugar de descobertas, desse lugar de múltiplas possibilidades. Então, era Uhum. isso que eu queria falar para finalizar, da importância da gente trabalhar o mediador Sim. familiar na sua postura, né? Uma Uhum. postura mais colaborativa, do estar junto, né? Do estar Sim. atento, presente. A Sheila, né, McNamee, presença radical. Gosto muito dessa postura que ela nos ensina de estar ali junto e oferecendo o que as pessoas estão precisando. Acho que é Muito isso. Eu bom. agradeço muito a possibilidade de estar aqui conversando com você. Nossa, Juliana, nós que temos que agradecer, né? Muito, muito, muito rico, né? E muito, muito leve ao mesmo tempo a maneira como você fala, né? Eu percebo que a mediação também já está na sua vida há muito tempo, né? Eu Isso. quero fazer mais algumas, trazer mais algumas contribuições aqui. O pessoal de Portugal, tem gente de Portugal te assistindo, da Uau! Bahia, é, a nossa presidente aqui da Associação Brasileira de Terapia Familiar também está aqui elogiando nosso Ai, bate-papo. obrigada, gente. A presidente do nosso Congresso de Terapia Familiar do ano que vem, né, também está aqui elogiando toda essa nossa conversa. Acredito que devam ter alguns familiares aqui seus também, ou muito amigos, porque os coraçõezinhos são, Que né? delícia! É, tem também uma outra integrante nossa que está te mandando aqui, ela já mandou 345 coraçõezinhos, então é a Analice, Ai, minha Analice querida amiga. Vinhal. Então, Minha então acho que ela queridíssima estava mandando amiga. os coraçõezinhos para eu não esquecer de falar o nome dela. Então tá falado, Ah, né? delícia. E de todos, gente, acho assim, que a gente não pode também ficar preso aos nomes, mas quero agradecer a presença aqui de todos, todas as palavras, de muito carinho, né? E Juliana, você, sem dúvida, é 10. Quero ter a oportunidade de ter outras conversas com você, né? É um grande prazer para mim. Eu acho que eu fui também muito eu estou numa posição muito feliz de ter, né, da nossa presidente ter me convidado para fazer essa live com você. E eu gostaria de terminar esse momento, né, então te agradecendo mais uma vez, mas com uma frase que você deve conhecer, né, de um grande contribuidor também para a mediação, que é do Luiz Alberto Ará, e que ele fala assim, ó, para finalizar isso que você trouxe, né, com tanto brilho. Ele fala que a mediação precisa ser entendida, vivida e acionada com outra cabeça, a partir da sensibilidade refinada e ligada com todas as circunstâncias, não só com o conflito, mas do cotidiano de qualquer existência. Quem vai mediar precisa estar ligado com a vida, né? E aí você foi falando, eu fui procurando aqui nas minhas coisas, eu falei, gente, eu preciso achar Uau! aquele dizer do Ará. E foi assim que eu te percebi, né? E quero ter a oportunidade de ter outras conversas com você. E acredito que esse é um tema também de muita importância para o nosso congresso ano que vem. Então, Muito Juliana, obrigada. muito obrigada. Muito Né? obrigada por ter acionado essa inteligência da sua sensibilidade que está aí presente agora, tão forte, que me emociona, me toca por essa doçura, dessa recepção calorosa.